Sou o Teacher Tech Gil e estou aqui para mais uma aula no canal. Hoje uma aula diferente, vou começar uma série de aulas utilizando planilha para fazer cálculos matemáticos. No caso eu vou estar usando uma planilha eletrônica e pode ser usada a do computador, mas no caso como eu estou trabalhando com dispositivos móveis em sala de aula para aplicar o conceito ensinado sobre determinante de matriz, eu vou estar usando alguns aplicativos. No caso, eu vou estar usando o aplicativo Poraloffice Office ou Office Suite. Mas eu tenho todos esses aplicativos aqui, ó. Tem aqui o Office Suite, o WPF Office, o PolarOffice Office, o Hancom Office e o Android Open Office. Todos eles vêm com o Excel para você poder fazer cálculo. Vem com o Word. No caso, eu vou estar dando destaque, vou estar dando ênfase a esse aplicativo aqui. Mas eu vou criar fórmula e a gente vai ver que através da fórmula que a gente vai criar para calcular o determinante, pode ser usado na planilha eletrônica de qualquer um desses outros. Então, vamos estar lançando mão. Vou abrir aqui o aplicativo. Aqui está a planilha. Vou botar em branco. E eu não vou criar a fórmula diretamente aqui. Por quê? Porque a gente vai pegar o passo a passo dessa fórmula. Quando for uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, uma matriz 4x4, ou seja, uma matriz quadrada de segunda ordem, uma matriz quadrada de terceira ordem e uma matriz quadrada de quarta ordem. Na matriz de segunda e na matriz de terceira ordem, a gente vai usar sarros ou sarrins, né, como alguns costumam pronunciar. Mas na matriz 4x4, 5x5, 6x6 em diante, hoje a gente só vai fazer 4x4, porque vai demandar tempo da gente fazer os cálculos. Vamos usar a Laplace. Tem também a regra de Chió, talvez numa outra aula eu possa usar a regra de Chió. O problema da regra de Chió é que você precisa ter o elemento 1. E aí eu vou precisar fazer transformações lineares na minha matriz, caso não tenha esse elemento 1. Agora, Laplace é geralmente aplicado em uma fileira, né? Onde você pega uma matriz 4x4 e cada elemento que tiver naquela fileira, você vai aplicar o cofator e vai transformar numa matriz menor, 3x3, e aí você vai decompor. Por exemplo, a matriz tem 4 linhas, então você vai pegar uma coluna inteira. Você vai ter ali para aqueles 4 elementos da matriz 4x4, vai fazer uma nova matriz ou uma submatriz, né? A matriz de cofatores, onde a gente vai utilizar para segmentar o valor desse determinante e depois somar no final. Como aqui eu estou usando o Excel, vou fazer tudo de uma vez. Eu não vou explicar o cofator, não vou explicar nada disso. Eu vou só aplicar o conceito para ficar mais fácil, mais didático da gente entender. Então aqui, ó, a gente vai utilizar uma matriz. Então, 2x2, ela pegaria no Excel, cada célula dessa daqui pegaria 2 colunas e 2 linhas, né? ou 4 células. A matriz 3x3, a gente teria que trabalhar com 3 colunas ABC e trabalharíamos com 3 linhas. Lembrando que cada célula tem uma coordenada. Por exemplo, essa célula seria A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Então, é importante salientar isso, porque quando a gente está representando uma matriz, a gente coloca o valor da linha primeiro e depois da coluna. Aqui, como eu estou representando uma planilha eletrônica, a coluna vem primeiro, que ela é indicada pela letra e acompanhada da sua respectiva linha, quando a gente estiver se referindo a uma célula específica. Então, dito isso, vamos para utilizar um aplicativo que eu deixei aqui, para a gente poder introduzir essa aula. Então, cálculo determinante. Eu já vou deixar montado aqui. A primeira representa uma matriz 2x2, ok? Então aqui a gente tem uma matriz 2x2, aqui a gente tem uma matriz 3x3 e aqui a matriz 4x4. Nessas duas primeiras a gente vai usar sarros,
mas a outra a gente vai ter que usar o teorema de Laplace, ok? Então vamos começar a aplicação na matriz. No caso aqui a nossa matriz é uma matriz 2 por 2 e eu vou fazer o determinante dessa planilha aqui. Então vamos lá. Vou repetir ela aqui embaixo. Ok? Aqui a gente vai aplicar, como a gente aprendeu, diagonal principal e a diagonal secundária. Então aqui não tem muito que se aplicar, aqui é bem tranquilo. Então como é que vai ficar isso? Produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Então vai ser A1 vezes B2 menos B1 vezes A2. Então a gente vai indo, diagonal principal, e depois vamos voltar na diagonal secundária. A grande questão para que se aplicar isso, a gente precisa saber alguns símbolos aqui, tá? E geralmente os meus alunos ele têm essa dificuldade de saber isso. Qual é os símbolos que a gente vai utilizar? Então deixa eu deixar anexado aqui. A gente vai usar 4 operações. A gente vai usar a adição. E a adição vai ser o sinal de mais. A gente vai utilizar subtração, que vai ser representado mesmo pelo hífen, o sinal de menos. Ok? A multiplicação, vai ser asterisco. O asterisco representa a multiplicação. E por fim, a potenciação que a gente vai utilizar vai ser representada pelo acento circunflexo. Então, dito isso aqui, tendo isso aqui em mão, vou deixar aqui em destaque, que a gente vai precisar utilizar. Vamos calcular. Então, vai ficar A1 vezes B2. Então, esse aqui vai ser o determinante. Que eu vou jogar lá naquela fórmula. Ok? Essa aqui vai ser minha fórmula. Um outro detalhe importante é que uma fórmula do Excel, para ser reconhecida, sempre vai começar com o sinal de igual. Sinal de igual, e você vai abrir parênteses. Aqui eu não precisava abrir 2 parênteses, mas você vai abrir o parêntese. E aí quando você abre o parênteses, vamos ver, olhar, ela vai começar a já reconhecer que você está aplicando uma fórmula aqui. Inserir a fórmula. Aplicou o sinal de igual, abriu o parênteses, e você clicar em qualquer uma dessas células, lá ele já começa a fazer a aplicação. Vamos dizer que você não clicou em nenhuma célula. Se você botar a coordenada de qualquer célula, vou botar aqui C3. Ele já vai reconhecer, tá, a célula. E detalhe, não é obrigado a colocar maiúsculo. Se eu botar minúsculo, ele já reconhece. Então isso aqui é importante mencionar. Agora, como eu quero calcular o determinante, eu vou colocar aqui numa matriz 2 por 2, eu vou colocar valores aleatórios. 4, 2, 3 e 4. Estou obedecendo aquele campo que eu utilizei. A1 vezes B2, B1 vezes A2. Estou utilizando o padrão que eu utilizei, os campos de célula que eu utilizei lá para fazer minha fórmula. E eu vou escolher um pedaço aqui à parte para dizer que eu quero o determinante. Então, vou botar o determinante e eu vou botar para que o valor saia aqui. Nesse primeiro momento eu não vou estar preocupado com configuração da matriz, mas você pode colocar aqui sem problema nenhum. Pode centralizar, pode colocar uma cor na borda, eu não estou preocupado com isso agora. Então minha preocupação vai ser botar o determinante para sair aqui. Então aqui que eu vou inserir minha fórmula, ó. Estou exatamente nesse trecho aqui em que eu vou utilizar. Como já está preparado, eu só vou lançar para cá. Eu poderia escrever, tá, ó.
sem problema nenhum. Igual, você abre aqui o parêntese e ó, se eu clicar nas células, ele já vai reconhecendo. Aí o que eu ia fazer? Clico fora, coloco o sinal de vezes e vou mostrar com quem que eu quero que ele multiplique. Coloco o sinal de vezes aqui, eu vou fechar e vou colocar aqui é menos, menos quem? Abro o parêntese de novo e vou indicar quem eu quero. Agora esse, vezes, clica aqui, ele já vai colocar para mim, já vai me reportar quem é. Olha lá, ó. Tá feito certinho aqui. O correto seria você colocar um parêntese aqui e colocar um outro parêntese aqui, para indicar que isso aqui é o isolamento da fórmula e o isolamento de dentro é por causa das operações de multiplicação. Mas se não fizer isso, ele também vai reconhecer sem problema. Mas aqui eu estou demonstrando para a gente evitar qualquer possível erro. Uma vez feito isso, é só você clicar e ó, ele vai te dar aí de fato o determinante é 10. 4 vezes 4, 16, voltando dá 6. Então, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 3, 6. Dá menos 6. Então, 16 menos 6 dá 10. Eu fiz isso aqui montando aqui, mas eu quero já fazer direto. Bom, para eu fazer isso aqui direto, e como eu falei que tem como funcionar, por isso que é importante você deixar essa fórmula guardada, para funcionar para qualquer planilha, eu vou voltar lá onde eu fiz a minha fórmula e vou copiar ela. Lembrando aqui que eu coloquei, mas eu vou fechar aqui. Ó, vou demonstrar que ela funciona sem ter colocado dois parênteses. Se você colocar um parêntese só, vai funcionar. Mas no meu caso, por precaução, é sempre bom você isolar, tá? Ó, copiei, vou colar lá. Tá vendo? Ele já reconhece, dou um OK. Por que que é importante você? Porque se você deixar essa fórmula já guardada, quando você for fazer isso, você vai fazer para qualquer aplicativo. Porque pode mudar de um aplicativo para o outro alguma coisa, mas essa sintaxe da fórmula, a fórmula como ela é colocada no Excel é padrão para qualquer tipo de aplicativo, tá? Então, a gente agora está preparado o cálculo de uma matriz 2 por 2, ou uma matriz quadrada de segunda ordem. Agora eu posso só trocar os valores aqui, inclusive vou colocar valor negativo. Vou colocar um valor negativo aqui, 0, ele já vai me dar automaticamente o valor do determinante. Então, ó, tá vendo? Ele já vai me dar esse valor. E uma coisa interessante aqui, que é uma propriedade determinante que pode ser explorada. Nesse caso, é que a gente pode explorar todas as propriedades que ela tem, né? No caso, eu vou explorar a propriedade da mudança de sinal do determinante em uma matriz, que é só você trocar duas fileiras, né? Duas linhas ou duas colunas mutuamente de local. O determinante da matriz fica com o seu sinal simetrizado, ou seja, troca o seu sinal. Então, para exemplo, eu vou aplicar esse exemplo aqui. E um detalhe, esse Office Suite eu posso utilizar para inserção tanto o teclado do próprio tablet que eu estou utilizando, ou a própria planilha tem o seu teclado. E o bom desse teclado é que ele tem as seguintes características. Ele tem aqui o Enter, para que você possa descer para as células abaixo, e também tem a tabulação, para que você possa andar da esquerda para a direita através desse teclado de navegação, que fica mais fácil inserir, né? Colocar a inserção dos valores na célula. Então, dessa feita aqui, eu vou utilizar esse teclado. Então, vamos lá. Vou montar uma matriz aqui. Ele vai me dar que o determinante é 10. Se eu trocar a linha e a coluna de lugar, duas colunas ou duas linhas de lugar, o valor do determinante também vai trocar. Então, eu vou pegar a linha de cima, que é menos 4 e 2, colocar embaixo, e 1 e menos 3, colocar em cima. Menos 4 e 2. Olha lá o que aconteceu com o determinante. Ele trocou o valor. Se eu tivesse, ao invés de ter trocado a linha,
Retrocar da coluna de lugar. 2. Menos 3. Menos 4. E 1. Olha lá. Troca-se o sinal. Então é muito importante ter uma matriz eletrônica para você explorar todas as propriedades e possibilidades da matriz. Eu tinha falado da matriz 2×2, agora vamos falar do determinante de uma matriz 3×3. A gente já sabe que os sinais de operações que a gente vai utilizar são esses, para multiplicação, lembrando que é asterisco. Agora vamos aplicar, lembrando que toda fórmula começa com igual e com parêntese. Então eu vou fazer exatamente isso aqui para a gente não perder tempo, para ser mais rápido. Então, ó, a regra de Sarros manda com que eu faça o quê? Com que eu venha aqui, ó, no caso da matriz 3×3, duplica as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Então, você vai fazer dessa forma aqui. E aí você vai pegar sempre 3×3, ó. 2, 3, 3, indo, e depois vai pegar voltando. Você faz dessa maneira, duplicando as duas linhas, duplicando as duas primeiras colunas ou duplicando as duas primeiras linhas. Também vai dar. Aí no caso você teria isso aqui. Você vai pegar sempre de 3 em 3 elementos, indo e voltando. Ó, aqui, indo, 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 voltando agora, voltando. Você teria isso aqui, ó. Eu não vou usar esse método. Embora pareça ser mais complicado que eu vou fazer da seguinte maneira, que para mim é mais viável. Para eu não ter que ficar duplicando linha nem coluna, eu trabalho com a matriz de origem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o seguinte: 3, 1, 2, 3 completa aqui, 1, 2, 3 completa aqui. Então, deixa eu trocar de cor para ficar mais fácil para você visualizar o que vai ser feito. 1, 2, 1, 2, 3. Próximo. Começa com 1, completo 3 aqui. Voltando a mesma coisa. Voltando, eu vou utilizar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui só tem 2. 2. Então, completo o terceiro aqui. São 3 elementos em cada diagonal. E aqui tem 1, completo com 3 aqui. Então, feito isso, a gente vai utilizar. Então, o primeiro que eu vou ter vai ser B1 A1 vezes B2 vezes C3. Então, tá aí. A1 vezes B2 vezes C3. Lembrando que a fórmula se inicia com igual e eu estou abrindo dois parênteses. O parêntese por causa da fórmula da célula e o outro parêntese devido às operações que vão acontecer internamente. Então, agora eu vou ter o segundo aqui, que vai ser B1 vezes C2 vezes A3. Então, agora vamos para o terceiro, que é referente ainda à nossa diagonal, indo. Seria C1, A2 e B3. Tá aqui, ó. C1, A2 e B3. Então, ó, tem aqui agora, eu fechei as diagonais indo. Agora eu vou começar com as diagonais voltando. No caso, eu vou ter a diagonal voltando aqui. Certo? Então, essa aqui vai ser minha diagonal voltando. Vou pegar aqui, ó. C1, B2 e A3.
Lembrando que essa vai subtrair, então eu tenho que colocar na fórmula aqui que eu vou ter uma subtração agora. E vou abrir parênteses para que eu possa colocar a operação do produto dessas diagonais secundárias. Que no caso vai ser C1 vezes B2 vezes A3. Pronto, deixei o sinal de mais no final porque agora eu vou pegar as outras diagonais. Qual vai ser as outras diagonais que eu vou ter agora? Vai ser, começando aqui, B2, A2 e C3. Bom, vou deixar aqui o sinal de mais. Só tá faltando mais um pedacinho agora, que é a última diagonal que a gente vai ter voltando. Que no caso vai ser A1, C2 e B3. Pronto, então tá aqui feita a minha fórmula. Agora é só pegar esse valor todo aqui e jogar lá dentro do Excel e eu vou ter minha matriz 3×3. Então deixa eu copiar aqui, vou copiar tudo. Então vou montar aqui a minha matriz 3×3. Aqui eu já vou colocar que vai ficar o determinante, o valor determinante. Com a matriz 3×3 eu vou montar aqui. Vou botar 3. E eu quero que o valor do meu determinante saia aqui, ó. Vou botar determinante e eu quero que o valor dele saia aqui. Então aqui agora eu vou inserir a fórmula. Então eu vou colar aqui, ela já reconhece. Eu dou aqui um OK e ela já me calculou o determinante. Então tá preparada aqui minha matriz 3×3 e vai me dar o valor do determinante. Depois você pode configurar para melhorar a matriz. No caso aqui eu vou fazer uma configuração simples, eu vou centralizar, mas você depois pode botar aba, você pode fazer um monte de coisa para configurar para ficar com uma aparência melhor. Agora eu vou provar que quando a gente troca, o determinante vai mudando. Olha lá. Então, tá aí feito, bem funcional. Essa foi a matriz 3×3. Agora nós vamos fazer a matriz, dando continuidade, uma matriz 4×4 e que vai valer para 5×5, 6×6. A gente vai ter que utilizar Laplace. Laplace eu vou sempre utilizar em relação a uma fileira. No caso, eu vou pegar toda essa fileira aqui, que é toda essa coluna, para me aplicar Laplace em cada um dos elementos, A1, A2, A3 e A4. Isso significa que eu vou ter gerado algumas matrizes pela regra do cofator. Mas eu vou fazer direto. Eu vou só desmembrar cada etapa que eu vou fazer, cada fórmula que eu vou utilizar, para depois arrumar tudo em uma única fórmula só. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma cópia e vou já indicar o que eu vou precisar utilizar. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui. Vou ter 4 matrizes que eu vou ter que elaborar, cada uma delas com a sua fórmula específica. Por quê? Porque eu tenho 4 linhas, então eu vou fazer para cada um elemento dessa linha, o elemento que eu estou considerando é da primeira coluna. Então aqui, ó, na primeira, toda a primeira linha e a primeira coluna, em todas elas a primeira coluna vai ser eliminada, mas eu vou eliminar a linha de acordo com o que eu tenho aqui. Então vamos lá. Vou ter que ir para o A3 e depois por o A4. Então, aqui agora o A4. Para cada um eu vou ter que cancelar a linha e a coluna que esse cara tá. Então, vou fazer isso com cada um. Agora aqui vai ser eliminado toda a segunda linha e a primeira coluna. Também vou eliminar aqui por 3. Vai ser eliminado toda a terceira linha e por fim vai ser eliminado toda a quarta linha. Agora eu vou começar a embasar minha fórmula para cada um desses. Por que eu fiz separado? Porque para cada um desses eu vou fazer uma fórmula segmentada e depois vou juntar todas elas.
Então aqui para o primeiro, como é que eu vou aplicar essa fórmula? Vai ser A1. Então como é que eu vou começar a fórmula? Novamente, sinal de igual, abre parênteses, vou ter A1, a minha célula 1, vezes menos 1 elevado a quanto? Como A1 é primeira linha e primeira coluna, então 1 mais 1, 2. Então vai ser elevado a 2. Vou fechar e isolar essa operação. Isso aqui vezes... Agora eu vou começar a calcular o determinante. Vou abrir parênteses e vou abrir parênteses de novo. Vou começar a minha operação. Então como é que vai ser minha operação? Eu vou começar aqui a calcular o determinante, como a gente fez no outro. Sempre de 3 em 3. Para não perder tempo, eu já vou fazer direto as diagonais indo. Então, essas foram as diagonais indo. Agora eu vou ter as diagonais voltando, que vai ser D1, D2, C3, B4, C2, B3, D4, B2, D3, C4. Então, fazendo esse produto, para a gente não perder tempo, que é diagonal voltando, a gente vai obter o seguinte valor. Então, ó, feito isso, a gente tem a seguinte fórmula. Deixa eu dar um ajuste, pode ficar aqui mais perto, não tem problema. Tá feita a fórmula, então, agora a gente tem essa daqui também. E vamos proceder da mesma maneira. Agora vai ser as diagonais. Agora eu vou fazer de mais direto. As diagonais indo, que são as principais. B1, C3, D4. Lembrando que eu estou multiplicando todas elas. Depois, C1, D3, D4. Depois, D1, B3, C4. Lembrando que a gente vai usar aqui agora o A2. Então vai ser aqui, ó. Vou montar a fórmula. Aqui eu não vou botar o sinal de igual. Vou botar o sinal de mais, porque essa fórmula é a continuação da de cima. Então o igual já foi feito, então vou botar aqui que é mais. Vou trabalhar com mais. Vou isolar a operação, conforme eu fiz no outro. Vezes, ó. Igual tá lá em cima. Vezes quem? Sempre isso. Vezes menos 1. Vezes menos 1. Elevado a quem? No caso, a 2 está na segunda linha da matriz da primeira coluna. Então, 2 com mais 1, 3. Então, elevado a 3. Isola essa operação. Fechei. Vou botar o sinal de multiplicação e vou abrir 2 parênteses para que eu possa começar a descrever a operação que a gente viu, que é o produto das diagonais principais primeiro. Então, isso vai resultar nessa sintaxe aqui. Então essas aí serão as diagonais principais, o produto de diagonais principais. Agora eu tenho que fazer as diagonais secundárias, que vai ser D1, C3, B4, depois C1, B3 e D4. E por fim, B1, D3 e C4. Lembrando que isso aqui vai entrar subtraindo esse produto das diagonais secundárias. Então, como a gente pode ver, ficou da diagonal secundária D1 vezes C3 vezes B4 mais C1 vezes B3 vezes D4 mais B1 vezes D3 mais C4. Agora nós vamos para a próxima, no caso o A3. Aqui é a mesma coisa. Vamos utilizar não o sinal de igual, porque isso aqui é a continuação da fórmula de cima. Então a gente vai usar o sinal de mais. Utilizar o sinal de mais.
Vamos abrir aqui o parênteses para a operação interna, que vai ser A3 vezes menos 1 elevado. Elevado é quem? A gente tem que lembrar qual a linha e a coluna que A3 está. O A3 está na terceira linha da primeira coluna, então isso aqui vai dar 4. Então vai ser elevado a 4. Fecho essa operação, isolo, vezes, abro mais uma vez dois parênteses e vou iniciar a operação que vai ser o produto das diagonais principais. Então, B1, C2, D4. Depois C1, D2, B4. E por fim, D1, B2, C4. Agora o que eu faço? Vou fechar e vou colocar um sinal de menos para que eu possa agora trabalhar as diagonais secundárias, que vai ser D1, C2, B4. Depois C1, B2, D4. Depois B1, D2 e C4. Então, foi feito aqui. Vamos passar para o próximo. Deixa eu só ajustar aqui, fazer um ajuste para ficar mais próximo, com espaço maior. Mas tudo bem. Não interfere em nada se você deixar mais espaço, tá? A planilha vai reconhecer tranquilamente. Vamos agora para o próximo e último, que é o A4. Então tem a matriz aqui. Vamos utilizar aqui novamente o sinal de mais, porque é a continuação da primeira. E depois a gente vai unir isso tudo. Abre parênteses. Vamos multiplicar. Multiplicar por quem? Por menos 1 elevado. Elevado a quem? Agora nós estamos na quarta linha da primeira coluna. Então 4 com mais 1 elevado a 5. Vezes agora a gente vai vezes quem? O produto da diagonal principal. B1, C2, D3. C1, D2, B3. D1, B2, C3. Bom, executado. Agora nós vamos pegar as diagonais secundárias, que são as diagonais voltando. No caso, D1, C2 e B3, que são os elementos dessa diagonal, e o produto delas. Depois, C1, B2 e D3. E por fim, B1, D2 e C3. Então, tá tudo pronto. Agora a gente só tem o trabalho de unir todas essas fórmulas em uma única, para a gente poder utilizar. Então, vou pegar a primeira. Vou fazer uma cópia dela aqui embaixo. Eu vou vir unindo com as outras que eu já fiz. Então aqui, lembrando que é mais. Já está com mais lá, já está iniciado com mais. As outras. Então, essa foi a primeira. As outras eu só adiciono. Já está com o sinal de mais. É só copiar para dentro dela. Aqui, ó. Vou selecionar. Eu vou copiar. A outra também já está com mais. É só selecionar, já foi a primeira e a segunda. Agora vem a terceira. E por último, a quarta. Bom, tá pronto aqui toda a minha fórmula. Então agora é só jogar lá para dentro do Excel. Vou preparar a planilha e vou jogar lá para dentro do Excel. Vou escrever mais uma vez.
det. Eu quero que o valor do meu determinante saia aqui. É aqui que eu vou inserir minha fórmula. Lá para cá para dentro. Ele já vai reconhecer, olha lá, ele já próprio reconhece. Vou dar um OK. Pronto. Ele me deu o determinante da matriz. Agora qualquer alteração que eu faça na matriz, uma nova configuração, para qualquer matriz ele vai me dar o valor do determinante. Então, por exemplo, vou botar 4, 1 e 3. Olha lá, mudou o valor do determinante. Então, está pronto uma matriz 4×4. Se você clicar em cima, você vai ver toda a sintaxe da fórmula que a gente criou. E vai ficar aí para as matrizes 5×5, 6×6. Vocês vão levar um tempo, ver que tem que montar passo a passo. No caso da matriz 5×5, vai se transformar numa matriz 4×4, que depois vai se transformar numa matriz 3×3, para então você usar essa regra de Sarros. Mas dá para fazer, vai se levar um tempo, mas dá para fazer, e eu estou provando que isso aqui é possível, é viável fazer utilizando um telefone celular, ou no meu caso utilizando um tablet. Ok? E essa aula é para a gente falar da planilha, mas agora de uma maneira mais prática. A planilha do Excel, ela contém já o cálculo do determinante. Então toda aquela fórmula que a gente foi elaborando para fazer uma matriz 2×2, 3×3, 4×4, poderia ter sido feita de uma maneira direta se a gente tivesse utilizado a planilha do Excel e a própria fórmula do determinante que já está contido nela. O Office Suite também contém essa fórmula, que é muito interessante para a gente utilizar na matriz 5×5, 6×6, 7×7, sem precisar criar toda aquela sintaxe, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente utilizar essa fórmula, a gente vai, novamente, vou fazer aqui, vou fazer em todos. Eu vou renomear minha planilha aqui, vou deixar aqui 2×2. Você pode fazer tudo na mesma planilha, mas eu prefiro fazer diferente. Você pode deixar aqui a matriz 2×2 e vou elaborar minha matriz aqui. Ó, 3, vou botar os elementos. 6, 1 e -4. Ok? Então, o que eu fiz? Eu montei a matriz. A gente sabe que esse determinante na diagonal principal vai dar 12, vai dar -12 e 6. Então, vai ficar -12 menos 6, -18. Ok? Mas eu vou botar para o determinante sair aqui e sem criar toda aquela fórmula que a gente criou. Aqui nesse aplicativo ele já tem essa fórmula. Como é que a gente vai pegar essa fórmula aqui? Fácil, é só você clicar no FX, ele vai te dar todo o formulário. Nós vamos aqui na aba matemática e o determinante vai ser uma das últimas fórmulas que a gente vai ter em relação a essa categoria de fórmulas que a gente tem aqui. Tem várias fórmulas, MMC, fatorial, logaritmo aqui. É essa aqui, ó, da matriz que a gente vai utilizar. Aí ele pergunta qual é o intervalo. Você pode escrever que é o intervalo de A1 até o último valor que está colocado em B2. Para colocar o intervalo, você vai colocar A1, 2 pontos e B2. Ele vai entender que você vai pegar todo esse intervalo, mas aqui eu vou fazer manualmente, ó. Vou colocar aqui, ele está perguntando da onde até onde eu quero, ó. Ele mesmo vai fazer para mim quando eu arrasto. Tá vendo? A1, 2 pontos B2. Isso significa que eu estou pegando todos esses intervalos de célula. Eu vou aplicar. Pronto. Ele já vai me dar o resultado. Sem eu precisar montar aquela fórmula, ele já tem uma fórmula própria. Então aqui a mesma coisa vai acontecer na matriz 3×3. Eu vou elaborar uma matriz 3×3. Deixa eu renomear aqui. Vou elaborar uma matriz 3×3 e vou fazer a mesma coisa. Vou inserir alguns valores aqui. Eu quero que o determinante seja dado aqui. Novamente, eu quero colocar a fórmula aqui, então vou clicar em cima do FX. Vou lá na parte de matemática. Vou descer até eu encontrar essa fórmula aqui, ó. Que é da própria planilha. Ó, determinante.
ele vai perguntar qual intervalo. Você pode colocar que o intervalo vai de A1 até C3. Aí você colocaria A1, 2 pontos, C3, ele te dá intervalo. Mas eu vou fazer manualmente. Se eu clicar em cima da célula e arrastar, ó, ele vai pegar todo o intervalo que eu quero para calcular o determinante. Eu só confirmo e ele vai me dar o valor determinante. A mesma coisa vai ser numa matriz 4x4. Vou renomear aqui, vou botar uma matriz 4x4. Perfeito? Vou pegar uma matriz 4x4. Vou preencher aqui também. Novamente, vou pedir para calcular o determinante. E meu determinante vai ser aqui. Vou novamente a mesma coisa na fórmula. Vou na aba matemática. E vou procurar essa função. Novamente, ela está lá, para quem tem esse aplicativo, está lá no final, ó, determinante. Ele pergunta intervalo. Agora, no meu intervalo para calcular, onde está todos os valores dentro da célula, vai da célula A1 até a célula D4. Só que eu vou fazer manualmente. Eu clico em cima, arrasto, e ele já vai reconhecer todo o intervalo da minha matriz, eu só confirmo. E ele vai me dar o valor determinante. E aqui, uma vez feito, é só eu ir alterando o valor. Se eu alterar o valor, ele vai alterando o determinante de acordo com os valores que estão lá. Então, isso também serve para você fazer uma matriz 5x5, 6x6, 7x7. Esse no WPF Office, eu também encontrei essa função que a gente pode utilizar para calcular o determinante de uma matriz. Então, tá aqui, ó, utilizar função, acho que está aqui em funções matemáticas e trigonométricas. Então, vou descer. Tá aqui, ó, a função detm_arraia, essa função aqui que a gente vai utilizar para calcular o determinante. Ok? Então vamos aplicar ela. E aí ele vai querer o intervalo. Para a gente saber o intervalo, eu vou clicar e vou arrastar conforme eu fiz com outro aplicativo e confirmo. Então ela me dá automaticamente também o determinante. Então o WPF Office também tem essa função de calcular o determinante de maneira automatizada pela fórmula interna que tem. Observa que é diferente a sintaxe, né, da fórmula. Tem o mesmo efeito, mas a sintaxe, a forma como é escrita, como é elaborada, é um pouco diferente da outra. Por isso que não dá para usar uma fórmula automática de uma planilha em outra. Aquela fórmula que a gente utilizou, que é padrão, e a gente construiu, sim, é válida para qualquer matriz. Mas nesse caso aqui, cada planilha tem a sua sintaxe. Isso não é uma sintaxe universal. O efeito, o resultado é o mesmo. Vai mudar apenas uma palavra, alguma coisa, a construção. Usando o PolarOffice, eu também posso fazer o determinante de maneira automatizada. Então também tem aqui dentro do PolarOffice essa planilha diferente. Vamos ver como é que vai ser a sintaxe. Você vai clicar aqui no campo, em f de x, vai procurar a fórmula. A fórmula está aqui em matemática e trigonometria. Eu vou descer. Está aqui, m determinante. Aí ele pede para calcular o intervalo. Vou fazer a mesma coisa. Ou coloco a coordenada que vai de A1, 2 pontos, C3. Ou eu clico e arrasto e ele vai reconhecendo as células que eu vou utilizar. Ele mesmo reconhece. Aí eu confirmo. Ele criou a fórmula automática para o determinante. Então o PolarOffice também tem. O Polaris Office, né? Ele também tem essa função. Então o Polaris Office a gente encontrou no Office Suite, do WPF Office e no Polaris Office. Aqui usando o Roncon Office também nós conseguimos encontrar. O Roncon Office a gente vai clicar aqui e aqui ele pede para inserir o nome da função. Como eu quero determinante, eu não sei qual é o nome que ele vai utilizar, mas eu vou usar aqui det. Ele já vai reconhecer que é um determinante de uma matriz. Então vou clicar a fórmula. Então começa em A1
A1 e vai até C3. Agora ele reconheceu. Vou só confirmar aqui. Pronto. Então o Rank Office também faz esse cálculo, sendo que ele é um pouco diferente, né? A gente teve que procurar a fórmula. Bom, abrindo aqui o Android Open Office, também nós temos aqui como calcular o determinante. Então a gente vai vir aqui em função. Aqui está tudo, nós vamos escolher aqui em matrizes, ó. Matrizes. Frequência aqui, ó. Matriz, determinante. A gente vai usar isso aqui, ó. Aqui ele ensina qual é a fórmula que tem que ser utilizada, mas você precisa escrever nesse campo a fórmula. Então eu vou escrever do jeito que está ali, ó. Matriz. Não tem problema se for minúscula não. Ponto. Deter. M. A sintaxe para você fazer essa fórmula é você abrir e indicar o intervalo de onde até onde você quer trabalhar. Então meu intervalo vai ser da célula 1, para pegar todos os três campos da matriz 3×3, até a célula C3. Fecho. Fiz a sintaxe da fórmula. Agora subo aqui e coloco só simplesmente aceitar. Pronto. Ele já me deu aqui o valor do determinante dessa matriz 3×3 que eu queria utilizar. Então agora eu vou alterando. É só eu alterando, por exemplo. Se eu trocar aqui, botar 0, botar -2, aliás, menos 2, 5, ele já vai alterando o valor para mim, de acordo com o determinante, tá vendo? Sem nenhuma complicação. Então, o Android Office também faz isso através da sua planilha. Como a gente viu aqui, há um pouco de diferença entre um para o outro, mas todos os programas fazem. Acredito que o do Google Docs, que eu não utilizei aqui, também deva fazer. Uma outra alternativa que você pode fazer é usar o Excel online ou o próprio Google Calc, né? A planilha do Google, também online. Caso você não queira instalar aplicativo, você faz lá e também vai dar certo, ok?